Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje nós vamos conversar sobre Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Pernambuco. Esse estatuto bacana aqui, que vai cair para o pessoal que vai fazer concurso para a Polícia Civil do Estado de Pernambuco. A gente vai tratar sobre alguns pontos específicos segundo o edital do concurso para a Polícia Civil do Estado de Pernambuco de 2016. E aí, a gente vai conversar sobre disposições preliminares seguindo o edital, tá bom? Vamos lá? Olha só. Disposições preliminares a respeito do Estatuto. Algumas informações básicas iniciais, extremamente importantes, seguindo o edital do concurso da Polícia Judiciária Civil do Estado de Pernambuco. O Estatuto prevê regime jurídico administrativo específico para policiais civis. Olha só que bacana, né? A Polícia Civil do Estado de Pernambuco está sujeita a um regime jurídico especial, específico. Esse regime específico é definido pelo Estatuto que regula a carreira dos policiais civis lá do Estado de Pernambuco. Qual que é a ideia de ter aí um regime específico? Algumas diferenças nós vamos encontrar aqui que não são equivalentes àquelas encontradas para servidores públicos civis comuns, seja do Estado de Pernambuco, seja de qualquer outro estado. Olha só. Em razão da natureza do cargo, atribuído aos funcionários policiais civis, estão expressos nesta lei em casos em que os mesmos terão tratamento característico diverso dos demais servidores do Estado. Nesse ponto, o Estatuto, ele já traz uma informação extremamente importante. Há um regime jurídico diferenciado para servidores da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, não sei, vai depender de como funciona lá a instituição. Mas a ideia que o Estatuto está trazendo para a gente é de que existem alguns deveres que são deveres um tanto mais, digamos assim, rigorosos em relação aos deveres típicos funcionais de um servidor público comum do Estado de Pernambuco. A ideia de ter um regulamento específico é porque a atividade é muito peculiar, é a atividade policial. Então o Estatuto já deixa de cara a informação. Aqui eu tenho um tratamento diferenciado para policiais civis. Tratamento característico. Essa coisa de tratamento característico está indicando que alguma coisa mais grave, mais rigorosa deve ter para os servidores, né? Ficam os referidos funcionários sujeitos ao regime jurídico instituído pela Lei 6.123, que é de 68, que esse é o estatuto jurídico deles. O tratamento diferenciado não fere a isonomia entre servidores estaduais. Será que não fere? A ideia aqui, a ideia aqui de isonomia, a gente tem que observar diante da igualdade material. Por que diante da igualdade material? Porque quando eu falo em identidade de situação, a igualdade tem que ser formal, tem que ser a mesma, o tratamento idêntico para todo mundo. Mas eu estou numa situação que eu não tenho identidade de situação. O servidor público, por exemplo, da Secretaria de Educação, não tem a mesma atividade funcional de um servidor público da Polícia Civil. O servidor público da educação trabalha no escritório, com computadores, com livros, com alunos, e não porta arma, não tem que correr atrás de bandido, não tem que fazer investigação policial, não lida com pessoas falecidas, enfim, é uma realidade totalmente diferente. Então o Estatuto traz essa regra aqui justamente para te dizer o seguinte: a atividade é diferenciada, por isso existem regras diferenciadas para a execução do Serviço de Segurança Pública no Estado de Pernambuco. E isso não fere a isonomia. Por que não fere a isonomia? Porque a carreira do policial civil é diferente. Então eu não tenho uma violação da isonomia. O que poderia, a princípio, indicar, né? Mas o servidor da Polícia Civil é tratado com mais rigor do que o servidor, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Pode ser que seja tratado com mais rigor, mas não é em razão de uma discriminação ou de algum posicionamento pessoal do governador. Pelo contrário, é em razão da legislação e da atividade que o servidor público da Polícia Civil executa.
A justificativa do tratamento diferenciado está no artigo 4º do Estatuto. Olha só, vamos resolver isso agora com base no Estatuto, né? A função policial, pelas suas características e finalidades, fundamenta-se na hierarquia e disciplina e é incompatível com o desempenho de qualquer outra atividade pública ou privada. Então, olha só. As diferenças, o tratamento diferenciado está baseado na ideia de hierarquia, disciplina, e além de tudo, há uma incompatibilidade com outras atividades. 3 coisas super importantes identificadas no Estatuto da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Hierarquia e disciplina são típicas do regime jurídico militar. Sim, militar. A estrutura militar prevista na Constituição Federal de 1978 é que fala em hierarquia e disciplina como princípios basilares da estrutura da Polícia Militar. Isso é uma coisa, assim, um tanto chocante você ter, dentro do Estatuto da Polícia Civil, algo chamado hierarquia e disciplina. Não é típico de servidores públicos, não civis. Mas eu fico, de certa forma, conformado quando eu vejo hierarquia e disciplina, porque a Constituição do Estado de Pernambuco fala em hierarquia e disciplina para a segurança pública. Então, essas 2 palavrinhas aqui não estão aqui à toa. Agora, o Estatuto, ele se excede num ponto. Ele fala que é incompatível a atividade policial com qualquer outra atividade pública ou privada. Aqui existe uma violação, pelo menos aparente, da Constituição Federal. Porque a Constituição Federal é muito clara. Olha só, eu não posso acumular cargos públicos, exceto aquelas situações previstas na Constituição, né? Acumulação legal de cargo, eventual atividade de magistério, ou se a segurança nacional exigir. Essas exceções, além de estarem previstas no próprio Estatuto, também tem previsão constitucional. Mas uma situação muito delicada diz respeito ao seguinte: incompatibilidade com qualquer atividade privada. Policiais federais, por exemplo, não têm essa incompatibilidade. Um policial federal ele pode ser agente da Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, e pode dar aula numa universidade privada. Ele pode exercer qualquer outra atividade privada que não seja incompatível com a carreira dele. Por exemplo, ele não vai poder ser delegado da Polícia Federal e ser dono de uma banca de jogo de bicho. Isso ele não pode fazer. Mas ele pode ser delegado da Polícia Federal e ser professor. Dá aula em cursinho preparatório, como o Cabeça faz. O Cabeça trabalha no Ministério Público Federal e dá aula para preparação para cursinho aqui no LAC. Então, não existe incompatibilidade. Nesse momento, o Estatuto, me parece que ele está violando uma disposição constitucional do cerceamento da livre iniciativa, que é um fundamento da República Federativa do Brasil. Quanto à incompatibilidade com qualquer outra atividade pública, a gente tem que entender isso observado as exceções previstas no próprio Estatuto e previstas na Constituição Federal de 1988. Tá? A possibilidade de acumulação de cargos, médicos, dentistas, enfermeiros, ou seja, 2 cargos da área de saúde, 2 cargos de professor, ou 1 de técnico mais de professor. Ok? Sussa, tranquilos? Olha só, o próprio Estatuto prevê a acumulação ou o exercício do magistério. Ele é incompatível com qualquer atividade pública e privada, mas o próprio Estatuto prevê uma exceção. O exercício do magistério eventual. Isso aqui é sacanagem. Eventual. Eventual é uma vez ou outra. Isso quer dizer que esse magistério eventual, segundo o Estatuto, me impede de ser servidor público concursado de uma universidade. Não pode, não pode. A Constituição me garante isso, né? A Constituição me autoriza a acumular um cargo de professor com um cargo de técnico. Então, se eu for ocupante, por exemplo, de um cargo de perito, que é um cargo técnico na Polícia Judiciária Civil do Estado de Pernambuco, a Constituição Federal me autoriza a ocupar um cargo de professor numa instituição pública qualquer. Porque a Constituição Federal permite que um cargo de técnico
seja acumulado com o de professor. O de delegado, por exemplo, o de delegado é um cargo técnico. Por que é um cargo técnico? Porque exige uma qualificação específica, que é ser bacharel em Direito. É diferente do cargo de agente policial, não exige uma formação específica em Direito, né? De escrivão a mesma coisa. Agora, o de delegado exige uma formação específica na faculdade de Direito. Então, eu tenho um cargo técnico. Esse é um cargo privativo de bacharel em Direito, um cargo técnico. Esse cargo pode ser ocupado cumulativamente com o cargo de professor, porque existe uma autorização constitucional federal para tanto. Mas o Estatuto não fala isso. O Estatuto é doidão, né? O Estatuto diz assim, ó, incompatível com o desempenho de qualquer outra atividade pública, exceção, magistério eventual. Como assim magistério eventual? Tipo, eu vou dar aula uma vez no ano? De vez em quando eu apareço lá para dar aula? Não existe isso, não funciona. E aí fere, vai de encontro com a Constituição Federal, né? Mas enfim, meu amigão, minha amigona, você que está estudando para a Polícia Civil do Estado de Pernambuco, eu preciso de passar essas noções de constitucionalidade também sobre esse assunto, mas você tem que entender que o Estatuto é o que vai ser cobrado na sua prova. A regra do Estatuto. Você pode até marcar lá, de repente o examinador resolve fazer um questionamento sobre a constitucionalidade disso, mas você fica tranquilo, você tem que seguir o que está no Estatuto, belezinha? Então vamos para frente, vamos seguir. Olha só, prefeito de acumulação é considerado como técnico, cargo de natureza policial para cujo preenchimento é exigido diploma de curso universitário ou equivalente, né? O próprio Estatuto define a ideia do que é cargo técnico. É vedada ao funcionário policial a acumulação de cargos de natureza policial. Essa é outra regra diferenciada. Desculpa aí. Essa é outra regra diferenciada do Estatuto da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, vedando a acumulação de cargos de natureza policial, o que de certa forma é compatível com a Constituição, não é contrário não, é compatível com a Constituição, porque tem que se observar aquela possibilidade de acumulação prevista na Constituição Federal apenas, né? Havendo exigências da segurança nacional, os policiais civis ficam subordinados à autorização expressa do secretário de Segurança Pública. Apesar de ser proibida a acumulação de cargos de natureza policial, quando houver uma necessidade de segurança nacional, por exemplo, composição da Força de Segurança Nacional, aí, havendo autorização expressa do secretário de Segurança Pública, será permitida a acumulação. Mas nesse caso, o que a gente enfrenta aqui? É uma situação excepcionalíssima. E aí a gente está falando da Força de Segurança Nacional e nesse caso eu ainda preciso de uma autorização expressa do secretário de Segurança. E isso aqui é eventual. Isso é uma eventualidade. Acontece vez ou outra, não é todo dia. Você não vai ter um novo cargo. Cargo de policial da Força Nacional. Não vai ter esse cargo. Beleza? Sussa? Tranquilos? Vamos falar agora dos deveres funcionais do policial civil lá de Pernambuco. A dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra, segurança e integridade deve defender mesmo com o sacrifício da própria vida. Puxado, hein? Muito puxado. Você vai aí defender a própria vida, vai defender a pátria com a própria vida. Me parece que a atividade policial lá é bem diferenciada, né? É um regime jurídico rigoroso. Isso aqui não é comum em estatutos jurídicos de servidores públicos civis, né? A disciplina e o respeito à hierarquia tem, tudo bem, vai lá, né? Frequentar com assiduidade para fins de aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos profissionais os cursos instituídos periodicamente pela Academia de Polícia Civil ou estabelecimentos congêneres em que haja sido compulsoriamente matriculado. Ou seja, você não vai fazer curso se quiser, você é obrigado a fazer. Isso é legal? Isso é correto? Por que é legal? Por que é correto? Porque a administração pública tem o dever da eficiência. Ela é regida pelo princípio da eficiência. Mas esse princípio acaba se tornando um dever. E eficiência é melhor qualificação. Então, pode sim a instituição obrigar o servidor a participar de uma qualificação profissional, sim. Tá? Zelar pela dignidade da função policial, ter conduta pública irrepreensível, ou seja, tem que ser um cara exemplar, né?
São transgressões disciplinares. Exercer cumulativamente 2 ou mais cargos ou funções públicas, salvo as exceções previstas em lei, e eu acrescentaria salvo as exceções previstas na Constituição Federal de 1988, porque a Constituição tem que ser observada pelo Estatuto, ela não pode ser ignorada, tá? Divulgar, através de qualquer veículo de comunicação, fatos ocorridos na repartição, propiciar-lhe a divulgação ou facilitar qualquer modo o seu conhecimento às pessoas não autorizadas. Ou seja, isso aqui, ó, quebra de sigilo. Ou ainda a divulgação indevida, publicidade, né? A gente fala em publicidade indevida. Não rola. E se fizer vai ser punido, porque é transgressão disciplinar. Referir-se desrespeitosamente e depreciativamente às autoridades e atos administrativos da administração pública em geral. Isso aqui também é puxado, né? Você não pode criticar o seu chefe e muito menos ato por ele praticado. Isso aqui, muitas vezes, ele bate de frente com a liberdade de expressão, mas enfim, como a gente está tratando aí de um sistema de segurança pública e falando da Polícia Civil, que já de cara estabeleceu como princípio basilar a hierarquia e a disciplina, essas transgressões têm que ser observadas sim, mas a constitucionalidade é duvidosa. Promover ou participar de manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades. Isso aqui tem na 8.112 também. Só que a 8.112 fala diferente. Ela fala que é vedado ao servidor promover qualquer manifestação de apreço ou desapreço. Não apenas em relação a autoridades, mas em relação a qualquer situação, né? Por exemplo, o servidor lá na esfera federal começa a falar mal do Corinthians na sala, né? Isso já é proibido, né? Não porque é o Corinthians, né? Porque ninguém pode ficar fazendo manifestação de apreço ou desapreço de um time de futebol em local de serviço. Isso contraria a disposição disciplinar dos servidores públicos federais. E para a Polícia Civil não é diferente, né? Promover ou participar de manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades. Ele vinculou autoridades, então lá na Polícia Civil dá pra gente xingar os Corinthians, né? Ou então os Flamengo, dá pra falar mal deles, que jogam mal, que são porcaria, né? Ó o cabeção nada, timão que, tá doido? Vamos lá. Manifestar-se, deixa eu apagar aqui. Manifestar-se ou participar de manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades. Acabou repetindo, né? Indispor funcionários contra os seus superiores hierárquicos ou provocar, vedado ostensivamente, animosidade entre os funcionários. Isso aqui é extremamente importante, porque você não pode semear discórdia lá dentro. Por que é que você não pode semear discórdia? Ficar falando assim, aquele delegado lá é chato, aquele delegado é carniça, aquele delegado é um cri-cri, aquele delegado é muito chato. Cara, aquele delegado não para de falar mal do seu trabalho. Né? Você está aí trabalhando, dando mó duro e ele só fica botando defeito no seu trabalho. O que é isso? Fica instigando funcionários contra os superiores hierárquicos. Por que existe essa regra? Por uma razão muito simples. O policial civil anda armado. Você já pensou se os caras chegam num nível de estresse tal que começam a se matar lá dentro, um dando um tiro no outro? Então, não vão permitir nem começar a barulheira. Tem que ser todo mundo zen lá dentro, né? Até parece. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função policial. Da carteirada, leia-se, da carteirada. Isso aqui, eu sou polícia, né? Não vai rolar, não. Praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a dignidade da função policial, né? Envolvimento em corrupção, participar de atividade criminosa, né? Eu sempre vejo a corporação da Polícia Militar expulsando, vez ou outra aí, não é sempre, né? Vez ou outra eu vejo as corporações da Polícia Militar expulsando seus policiais militares. Por quê? Porque eles participaram de alguma atividade criminosa. Só por isso. O policial está lá envolvido com tráfico, às vezes um policial militar está envolvido com assalto a banco. Isso não é exclusividade da Polícia Militar, na Polícia Civil também tem a galera do mal, tá? Na Polícia Federal não é diferente, também tem o pessoal que se mete em tramóia. Mas isso é transgressão disciplinar e o próprio estatuto já deixa claro, gurizada, eu não quero saber de conduta escandalosa, não quero saber de ninguém praticando crime, né? Porque isso denigra a imagem não só do policial, mas também da Polícia Civil. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição ou que esteja sob responsabilidade da mesma.
Cometer a pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei ou desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. Ou seja, terceirizar o serviço. Você não quer trabalhar e passa para alguém fazer. Chama o estagiário lá e manda ele fazer. Não vai rolar. Pleitear como procurador, olha só isso aqui. Pleitear como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de vencimentos, vantagens e proventos de parentes até segundo grau. Participar de gerência ou administração de empresas, qualquer que seja a sua natureza. Essas são vedações, algumas, né? A gente vai ver outras agorinha. Então vamos lá, a gente já viu algumas transgressões, vamos ver mais algumas. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista ou cotista. Esse é um ponto super interessante, porque muita gente acredita que servidor público não pode ser sócio de empresa. Ele pode, acionista, cotista ou comandatário, ou seja, participar da sociedade como sócio pode sim. O que ele não pode é exercer a atividade comercial, exercer as atividades de comércio. Isso não pode, isso está proibido. Isso é uma regra para os servidores públicos do país inteiro, tá? Deixar de pagar com regularidade as pensões a que esteja obrigado em virtude de decisão judicial. Isso aqui é de alimentos, né? Quando ele fala em pensões aqui, a gente está falando de alimentos. Não pode deixar de pagar alimentos. É transgressão disciplinar. Então, o policial civil no estado de Pernambuco, se ele vacilar com o pagamento de alimentos, ele vai estar praticando, além de estar devendo alimentos para uma criança ou para uma pessoa, ele vai estar também transgredindo uma infração disciplinar, uma regra disciplinar da Polícia Civil. Deixar habitualmente de saldar suas dívidas. É um nó cego, né? Se ele for nó cego, ele também vai ter problema na administração pública. Utilizar-se de anonimato para quaisquer fins. Praticar usura em qualquer das suas formas. Usura, emprestar dinheiro a juro, né? Leia-se agiota. Se for agiota, você está praticando uma infração disciplinar na Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notório e desabonadores antecedentes criminais, sem razão de serviço. Ou seja, você é policial civil, mas só anda com a galera do tráfico. É policial civil e seus amigos são assaltantes de banco. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ou você sai da Polícia Civil ou você acaba com a amizade. Beleza? Vamos lá para a próxima. Faltar à verdade no exercício de suas funções. Por malícia ou má fé. Deixar de comunicar imediatamente à autoridade competente faltas ou irregularidades que haja presenciado e que tenha tido ciência. Deixar de comunicar ou omitir às autoridades competentes qualquer fato que coloque em risco ou atente contra as instituições civis ou militares ou contra a segurança nacional. Apresentar maliciosamente parte ou queixa ou representação. Ou seja, esse maliciosamente significa sabendo ser falso. Tá? Você sabe que é falsa a situação e ainda assim vai lá e faz uma representação contra um colega. Provocar a paralisação total ou parcial do serviço policial ou dela participar. Essa paralisação total ou parcial, ela não pode ser considerada uma infração quando for exercício do direito de greve. Aí ela não pode ser considerada infração, tá? Não pode ser considerada transgressão disciplinar. Negligenciar ou descumprir a execução de qualquer origem legítima. Trabalhar incorretamente de modo intencional com o fim de prejudicar o andamento do serviço ou negligenciar no cumprimento dos seus deveres, né? Simular doença para esquivar seu cumprimento de obrigações. Vai dar uma de doente para não ter que trabalhar, vai arrumar um atestado falso. Faltar ou chegar atrasado ao serviço ou deixar de participar com antecedência à autoridade que estiver subordinado, a impossibilidade de comparecer à repartição salvo por motivo justo, né? Vai atrasar? Avisa seu chefe. Essa é a regra básica do estatuto. Não se apresentar sem motivo justo ao fim de férias licenciadas ou dispensa de serviço ou ainda depois de saber que de qualquer delas foi interrompida por ordem superior.
Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado ou permutá-lo sem expressa permissão de autoridade competente. Atribuir-se a qualidade de representante de sua repartição ou de qualquer outra repartição federal, estadual, municipal ou de seus dirigentes sem estar expressamente autorizado. Frequentar, sem razão de serviço, lugares incompatíveis com o decoro da função policial. Ou seja, não dá para você frequentar casas de facilidades, como diz um conhecido meu, né? Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza político-partidária. Entregar-se à prática de jogos, vícios ou embriagar-se. Cachaçada, ó, acabou, viu? Comparecer embriagado ao serviço, ou mesmo embriagar-se no local de trabalho, também não vai rolar. Dirigir-se ou referir-se a superiores hierárquicos de modo ofensivo ou desrespeitoso. Tratar os colegas em público em geral sem urbanidade. Aquele cara grosseirão vai se dar mal, né? Maltratar preso sob sua guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial. A violência necessária está autorizada, agora a desnecessária não, tá? Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Porque senão a gurizada acha que qualquer pancada na cabeça dos outros está correto e é certo, e não é. Né? Você só vai utilizar de força policial, vai empregar a força pública quando houver necessidade, quando for proporcional e correto. Omitir-se na responsabilidade de guarda de presos ou negligenciá-las. Permitir que presos conservem em seu poder instrumento ou objeto que possam danificar instalações ou dependências a que estejam recolhidos ou produzir lesões em terceiros. Facilitar o uso por parte de presos de quaisquer substâncias proibidas em lei ou participar diretamente ou indiretamente no tráfico das mesmas para tal fim. Desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisões ou ordem judicial, bem como criticá-las. Bacana, né? Por isso que a gente vê que a regra da disciplina aqui ela é muito firme, muito forte, né? Daí a ideia de hierarquia e disciplina, né? Deixar sem justa causa de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou pela autoridade competente. Prevalecer-se abusivamente da condição de funcionário policial. Atentar com abuso de autoridade evidente contra a liberdade de pessoa ou contra a inviolabilidade do domicílio. Cometer qualquer tipo de infração penal que, por sua natureza, característica e configuração, seja considerada como infamante e de modo a incompatibilizar o serviço para o exercício da função policial. Agora que a gente conheceu as infrações, as transgressões disciplinares, a gente tem que ver o que isso pode causar. Por isso é que o Estatuto vem dividido em infrações e responsabilidades. Agora a gente vai dar uma olhada nas responsabilidades do agente policial civil lá do estado de Pernambuco. Pelo exercício regular de suas atribuições, o funcionário policial responde civil, penal e administrativamente. É o que a gente chama de tripla responsabilização. A responsabilização civil, a responsabilização penal e a responsabilização administrativa. Tá? Ainda existem doutrinadores de direito administrativo que falam que existe uma quarta responsabilização, que seria a lei de improbidade, uma quinta responsabilização, que seria justamente o Tribunal de Contas, né? As punições decorrentes do Tribunal de Contas. Mas, via de regra, a maioria dos doutrinadores falam da tripla responsabilização: responsabilização civil, penal e administrativa. A responsabilidade de que trata o artigo anterior, ou seja, o que fala da responsabilidade, da tripla responsabilidade, obedecerá ao disposto na lei que rege os funcionários públicos civis do Estado, ou seja, esse estatuto. As comissões, na verdade são as punições, apesar de ser usada a palavra comissão, o correto é punição, civis, penais e administrativas, poderão cumular-se, olha só. Por isso que a gente fala em tripla responsabilidade, sendo umas e outras independentes entre si. Bem assim, as instâncias civil, penal e administrativa. Eu posso ter uma condenação civil, uma absolvição penal e uma punição administrativa. Belezinha? Sussa, tranquilos. Das penas disciplinares.
que a gente tem das penas disciplinares? Olha só. Repreensão equivale à advertência na 8.112. Multa, suspensão, detenção disciplinar. Isso aqui é vedado pela Constituição Federal, tá? Isso aqui é equivalente à prisão administrativa. Prisão administrativa. Isso aqui é vedado pela polícia. Desculpa, é vedado pela Constituição Federal. Eu não posso ter prisão administrativa. E o Estatuto está falando em detenção disciplinar. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui é inconstitucional. Mas lógico, se pedir na sua prova, você vai ter que dizer que é um dos tipos das penas disciplinares a que os policiais civis de Pernambuco estão sujeitos. Destituição de função. Demissão. Cassação de aposentadoria ou da disponibilidade. Destituição de função, tranquilo. Demissão, tranquilo. Por que eu estou falando tranquilo? Porque tem correspondência na Constituição, isso é tolerado pela Constituição, e existem outras normas que falam a mesma coisa. Por exemplo, 8.112. Cassação de aposentadoria também. Disponibilidade também, a cassação da disponibilidade, né? Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas o seguinte: o que será considerado? A natureza da transgressão, sua gravidade e as circunstâncias em que foi praticado. Isso aqui a gente chama de dosimetria. Dosimetria. Na hora de fazer a punição, eu vou observar qual foi o tipo de transgressão, vou observar a gravidade dela, se foi grande ou pequena, né? E as circunstâncias em que foi praticadas, ou seja, qual que era o contexto, dentro ou fora do trabalho. Com pessoas de boa instrução ou de baixa instrução. Então tudo isso conta. Para punir a pessoa, eu também preciso observar os danos praticados, os danos que ocorreram em razão da prática, da transgressão. A repercussão do fato. Talvez só tenham ficado sabendo ali dentro da repartição. Talvez toda a Polícia Civil tenha ficado sabendo. Talvez todo o Estado tenha ficado sabendo porque saiu na mídia, né? Os antecedentes. Funcionário, ou seja, o cara é bacana, gente fina, tranqueira. Reincidência também é outra coisa importante a ser observada. É causa agravante da falta disciplinar, cometimento de infração em concurso com 2 ou mais funcionários. Ou seja, se a gente se unir para praticar transgressão, a pena vai aumentar. Belezinha? Sussa, tranquilos? Então olha só, o que a gente vai ver agora? Pena de repreensão. Né? A ideia da pena de repreensão, que será sempre aplicada por escrito, essa repreensão que ele está falando no Estatuto aqui, é o que a gente conhece como advertência. Advertência. Sempre, sempre será por escrito. Essa é aquele tipo de questão de prova que você olha sempre e até desconfia, será? Mas nesse caso sempre está valendo, sempre será por escrito. E deverá constar do assentamento individual do funcionário. Destina-se às faltas que, não sendo expressamente objeto de qualquer outra sanção, sejam a critério da administração consideradas de natureza leve. Então essa repreensão ou advertência, que será por escrito, repreensão ou advertência, que será por escrito, que vai ficar registrado no assento funcional do servidor policial civil lá de Pernambuco, é um tipo de punição para infrações leves, né? Uma coisa à toa, uma bobeirinha, tipo, deu um tiro no colega de trabalho. Aí não, né? Aí não é leve. Mas de regra, só para infrações leves, tá? A pena de suspensão não excederá 30 dias, que não exceder 30 dias será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência de faltas de qualquer natureza. Então, olha só, primeiro eu tenho uma advertência ou repreensão, que será por escrito e vai ficar registrado no assentamento funcional do servidor. Se ele reincidir na mesma conduta de natureza leve, ele pode ser suspenso, que não excederá 30 dias, ou seja, até 30 dias de suspensão, né? E será aplicado em caso de falta grave. Se a falta que ele praticou já é de cara uma falta grave, suspensão dele. Mas é uma suspensão de 30 dias? Não. É até 30 dias. Até. Pode ser de 1 dia, de 5, de 10, de 15, de 20 ou de 30 dias. Tá bom? Não pode superar 30 dias. São consideradas infrações de natureza grave. Olha só que bacana. Dentre todas aquelas que a gente leu, infrações disciplinares que a gente leu agora há pouco,
Algumas vão ser destacadas como infrações graves e essas causam aí a suspensão, ou podem causar uma punição maior também. Divulgar, através de qualquer veículo de comunicação, fatos ocorridos na repartição. Propiciar-lhes a divulgação ou facilitar de qualquer modo o seu conhecimento a pessoas não autorizadas. Vazar informação, né? Referir-se desrespeitosamente ou depreciativamente às autoridades e atos da administração, também é uma infração grave. Promover ou participar de manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades. Retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição ou que esteja sob responsabilidade da mesma. Tudo isso aqui é falta grave, que autoriza uma suspensão de até 30 dias. Pode autorizar até mais que uma suspensão, né? Por exemplo, uma demissão. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. Passar o serviço para terceiro é falta grave. Pleitear como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de vencimentos, vantagens ou proventos de parentes até segundo grau, tá? Cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui é bom para o examinador chegar lá na tua prova e colocar até terceiro grau, até primeiro grau apenas, trocar essa informação de segundo grau. E outra coisa importante, o estatuto está falando em vencimento, vantagens e proventos, ok? Vencimento, vantagem e proventos. Na legislação federal fala assuntos previdenciários. Da 8.112. Então o examinador pode querer modificar isso, né? Sabendo que concurseiro estuda para mais de um concurso ao mesmo tempo, ou está sempre ligado em diversos assuntos, ele pode de repente querer te confundir. Então presta atenção, marca uma canetinha, pega aquela canetinha marca-texto e passa aqui nessa parte do material, dá destaque para isso, tá? Deixar habitualmente de saldar suas dívidas. Controle seu cartão de crédito, porque isso é falta grave, você pode ser suspenso. E ocorrendo suspensão, você pode ficar, talvez, em determinada circunstância, até 15 dias sem receber remuneração. E tendo que trabalhar, porque ela pode ser convertida. A gente já vai ver isso. Utilizar-se de anonimato para qualquer fim. Praticar usura. Agiota não. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notório e desabonado antecedente criminal, sem razão de serviço. Ou seja, ter amigo tranqueira não vai rolar, viu? Mas por que esse sem razão de serviço? O que quer dizer isso? E aí? Papa Charlie, o que quer dizer isso? Porque há circunstâncias em que você pode ser designado como agente infiltrado. Sim, nas operações que tentam desbaratar organizações criminosas, é perfeitamente possível, por ordem judicial, você figurar como infiltrado, agente infiltrado. Você vai ser plantado dentro da organização criminosa como se fosse um criminoso, como se fosse um bandidão, para poder ter acesso a informações que, de repente, uma simples interceptação telefônica não possibilita. Então, essa proximidade, se for em razão do serviço, está liberado. Ou apenas você é um agente policial e só se aproxima da galera do mal só para saber o que está rolando. Também é possível, desde que seja em razão de atividade policial e exista uma mínima formalidade regulamentando isso, né? Senão vai depois ser preso como se fosse da galera, né? E não vai rolar. Faltar a verdade no exercício de suas funções por malícia ou má fé. Ou seja, mentiroso contumaz, né? Ô, cabeça, o que você tá fungando aí o tempo inteiro na aula, cabeça? Tá me deixando nervoso já, cabeça. É que o cabeça não tá gripado. O cabeça tem alergia. Tem alergia, o cabeça tem alergia. Então, tem dia que a alergia do cabeça ataca, e ela ataca justamente aqui, ó, nessa nareba, né? O que rola? Clima muito seco, poeira demais no ar, ar-condicionado, né? Isso detona com o nariz do cabeça. E tem dia que o cabeça acorda já virado do avesso. E como eu tô aqui em Brasília, hoje não ia ter como, né? Ar tá seco,
Tá bem seco aqui. A hora que eu saí do hotel, eu já senti o drama. Eu falei, ih, hoje vai ser aquele dia, né? Cabeça vai ficar desse tamanho, parece que tem uma bolha de água aqui dentro. Mas o Cabeça já medicou aqui com o remedinho dele, um remedinho que espirra no nariz aqui, já tá melhorando, já estou sentindo que tá melhorando. Daqui pra frente o Cabeça vai fungar menos, tá? E vai te perturbar menos. Desculpa aí, bonitona, eu sei que vocês não curtem muito isso, né? Nem eu. Mas não vai rolar, tá bom? Ai, Cabeça, tudo bem, toma uma água aí então. Se eu tomar água, piora. Começa a escorrer pelo nariz. Ai, Cabeça, que porquice. Não, mas é uma realidade, né? Então eu tenho que te dar um retorno, só isso. Tá bom, bonitona? Vamos lá. Ô, Cabeça, tá melhorando já, tá falando besteira, hein? Verdade, né? Então, sinal que tá ficando bom, o remedinho funcionou, o nariz tá ficando beleza. Então vamos embora, vamos lá. Apresentar maliciosamente parte ou queixa ou representação, né? Negligenciar, isso aqui é aquela história. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital, aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25 e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, ó, laconcurso.com.br e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá, professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25 e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então, eu espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá aqui.